Jó, capítulo 16. Então Jó respondeu: Já estou cansado de ouvir o que vocês estão me dizendo. Afinal, que espécie de amigos são vocês? Querem me consolar ou me acusar? Suas palavras são vazias e sem sentido. O que eu fiz para vocês me encherem os ouvidos com essas respostas tolas? Se eu estivesse em seu lugar e vocês em meu lugar, será que eu lhes diria as mesmas tolices e balançaria a minha cabeça contra vocês? Não, eu não faria uma coisa dessas. Eu falaria com interesse e sinceridade palavras de consolo para diminuir o seu sofrimento. Mas agora a minha dor não passa mesmo que eu abra o meu coração. E se me calo, ela não desaparece. Ó Deus, o Senhor me deixou sem forças. O Senhor destruiu a minha família completamente. Meu sofrimento acabou com a minha saúde e a minha magreza já se levanta contra mim. Sim, Deus está irado comigo e me tem arrasado e range os dentes contra mim. Os meus adversários me olham com um olhar ferino. Os homens também vêm me acusar com suas palavras e mostram desprezo pela minha triste condição e esmurram o meu rosto para me humilhar. Deus mesmo me entregou nas mãos dos pecadores e me fez cair nas mãos dos maus. Eu vivi em paz até o dia em que me arrasou com seu castigo. Sim, ele me destruiu, fez minha vida em pedaços e me escolheu como alvo. Seus flecheiros me cercaram. Eles traspassaram os meus rins e a minha bílis foi derramada pelo chão. Sem parar ele me ataca como um soldado ao seu inimigo. Como sinal da minha tristeza, costurei uma veste de lamento sobre a minha pele e enterrei a minha testa no pó da terra. Já não tenho mais lágrimas, meus olhos já estão vermelhos de tanto chorar e tenho profundas olheiras como um homem prestes a morrer. Tudo isso me acontece embora eu seja inocente, não haja violência em minhas mãos e sejam sinceras as minhas orações. Ó terra, não esconda o meu sangue e que não haja lugar que oculte o meu clamor. E vocês fiquem sabendo que a minha testemunha está nos céus, o meu advogado está nas alturas. Vocês zombam de mim enquanto eu derramo lágrimas sinceras diante de Deus, pedindo que Ele me ouça, como faria um homem com seu amigo, porque eu sei que em breve seguirei por aquela estrada que não tem volta. Jó, capítulo 17. O meu espírito vai me quebrantando, os meus dias vão se apagando. Bem sei que meu destino é a sepultura. Estou cercado de pessoas que zombam de mim e sou obrigado a olhar os seus desaforos. Ó Deus, por favor, só o Senhor pode garantir o meu livramento. Quem mais pode ser o meu fiador? O Senhor fechou a mente deles para o entendimento. Não permita que esse falso julgamento destrua a verdade. Se alguém denuncia seus amigos por recompensa, que fiquem cegos os seus filhos. Deus me transformou em motivo de riso e zombaria para o povo. Eu me tornei um desprezado, um cujos rostos outros cospem. Por isso, chorei tanto que mal consigo enxergar. Já não sou nem sombra do que era antes. A minha vida se acaba a cada dia que passa. Os justos ficam espantados ao ver o meu estado, e os inocentes se levantam contra o perverso. Mas o justo seguirá firme o seu caminho, e os homens de mãos puras se tornarão cada vez mais poderosos. Por isso, venham todos vocês. Não existe um sábio entre vocês capaz de falar e entender a verdade. A minha vida ficou para trás, os meus planos não se realizaram e os meus desejos não se cumpriram. Trocam a noite pelo dia, dizendo que a luz é treva e a treva é luz. Já estou esperando o dia em que minha casa será uma sepultura, e então estenderei a minha cama nas trevas. Se eu clamar a corrupção mortal, você é meu pai e aos vermes vocês são minha mãe e minha irmã, onde está a minha esperança? Alguém que possa ver a esperança para mim? Descerá a esperança às portas da sepultura? Descansaremos juntos ao pó? Jó, capítulo 18. Pela segunda vez, Bildade, o suíta, respondeu: Por que você insiste em dar respostas longas e sem sentido? Fale com sensatez se você deseja que respondamos. Será que você pensa que somos animais ou ignorantes aos seus olhos? Você que está furioso com a vida, acha que se deve abandonar a terra por sua causa?
Será que por sua causa as rochas mudarão de lugar? A luz do perverso se apagará e a chama do fogo se extinguirá. Nas suas tendas a luz se escurecerá, a sua lâmpada se apagará. O andar confiante do perverso se enfraquece, ele será destruído pelos seus próprios planos. Ele caminhará direto para a rede e os seus pés ficam presos na malha. Cairá nas armadilhas pelo calcanhar e o laço o aperta. Em seu caminho há uma corda escondida na terra e uma armadilha em seu caminho. O medo de todos os lados o assusta e o perseguirá em todos os seus passos. O sofrimento virá faminto sobre ele e a miséria estará à sua espera, a qual consome parte dos membros do seu corpo. O primogênito da morte devora os seus membros. Ele pode se proteger numa casa segura, mas será arrancado de lá e será levado ao rei dos terrores. Ninguém dos seus morará na sua tenda. Espalharão enxofre sobre a sua habitação. Por baixo secam-se as suas raízes e por cima os ramos são cortados. Ele será esquecido por todos e seu nome desaparece da terra, o seu nome será esquecido. Ele será expulso da luz para as trevas e banido da civilização. Seus filhos morrerão sem ter filhos e sua família acabará junto com ele. E em toda a terra, os do ocidente ficam assustados com a sua ruína e os do oriente são tomados de pavor. Assim é a habitação do perverso. Essa é a situação dos que não conhecem a Deus. Jó, capítulo 19. Então Jó respondeu: Até quando vocês vão me castigar com essas acusações falsas? Até quando encherão meu coração de tristeza? Já perdi a conta de quantas vezes vocês me repreenderam. Para vocês, isso parece ser algo sem a menor importância. Eu reconheço que não sou perfeito, mas comigo ficará o meu erro. Vocês estão querendo usar a minha desgraça para provar a si mesmos que são muito justos e sinceros, e usam contra mim a minha humilhação. Fiquem sabendo que o meu sofrimento veio de Deus, e foi Ele que me prendeu em sua rede. Eu grito, é injustiça, mas não obtenho resposta. Clamo por socorro, mas não há justiça. Deus transformou meus caminhos em becos sem saída, cobriu a estrada da minha vida de escuridão. Ele acabou com a minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Ele destruiu a minha vida de todas as maneiras possíveis. Minha esperança se foi como uma árvore arrancada da terra. Sua ira ardeu como um fogo contra mim. Ele me considera como um dos seus inimigos. Mandou seus exércitos avançarem contra mim, me cercaram e acamparam-se ao redor da minha casa. Ele fez meus irmãos se afastarem de mim e meus amigos me considerarem um desconhecido. Os meus parentes não me dão ajuda e meus amigos nem se lembram de mim. Os meus hóspedes e as minhas servas que vivem em minha casa me consideram um estranho. Vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamo o meu servo, mas ele já não me obedece, e eu preciso pedir humildemente se quero que os meus servos façam algo para mim. Minha própria esposa não chega perto de mim porque acha o meu hálito repugnante. Por causa do meu mau cheiro, dessas feridas abertas, meus próprios irmãos não se aproximam de mim. Até as crianças zombam de mim e riem às minhas custas quando tento me levantar. Todos os meus amigos achegados me detestam, aqueles a quem eu mais amava também me condenam e me desprezam. Não passo de pele e osso, escapei só com a pele dos meus dentes. Tenham misericórdia de mim, meus amigos, tenham pena de mim, porque a mão de Deus me derrubou. Já não chega o castigo que recebo de Deus? Será que vocês também vão se voltar contra mim? Ah, como eu gostaria que minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem gravadas num livro, quem dera fossem gravadas com ferramentas de ferro e chumbo, ou gravadas para sempre numa rocha. Eu sei que o meu Redentor vive e finalmente se colocará a meu favor sobre esta terra. Eu sei que depois que a minha carne for consumida, sem ela estarei na presença de Deus. Sim, eu verei Deus face a face. Ninguém vai precisar me contar coisas sobre Ele. Como desejo que esse dia chegue logo. Por isso, se vocês disserem, como o perseguiremos, pois a raiz da aflição está nele, tomem cuidado. Deus sabe que essas acusações são falsas e dará um castigo severo a vocês. Então, vocês saberão que há um juízo. Jó, capítulo 20. Então Zofar, o Namatita, respondeu pela segunda vez. Eu preciso dizer o que estou pensando imediatamente, porque estou profundamente perturbado.
Ouvi com atenção sua resposta e suas acusações contra mim, e por isso tenho de responder de acordo com a minha consciência. Você não compreende que, desde a antiguidade, desde que existe gente na terra, a alegria dos maus é passageira e o riso dos pecadores rebeldes dura apenas um momento? Mesmo que ele seja cheio de si e orgulhoso e a sua cabeça toque as nuvens, o perverso perecerá para sempre como seu próprio excremento. Seus conhecidos todos vão perguntar onde ele foi parar. Ele passará depressa como um sonho para nunca mais ser encontrado. Desaparecerá como uma visão da noite. Os olhos que o viram não o verão mais, nem o seu lugar o verá outra vez. Seus filhos terão de fazer restituição aos pobres. Ele próprio, com as suas mãos, terá de restituir a sua riqueza. Mesmo que ainda seja jovem e cheio de saúde, o perverso será castigado até a morte. Para o perverso, a maldade tem um gosto doce em sua boca e ele o esconde sob a língua. Mesmo que ele goste de saborear as maldades como se fosse uma comida deliciosa, ainda assim essa comida deliciosa deixará um gosto amargo no seu estômago e se transformará em veneno de serpente em seu interior. Ele vomitará as riquezas que engoliu. Deus fará seu estômago lançá-las fora. Ele toma veneno de cobra, um veneno terrível que acabará tirando a sua vida. Ele não aproveitará as coisas belas da vida, os rios correndo pelos campos, cobertos de mel e de manteiga. O perverso não aproveitará o fruto do seu trabalho, seus lucros desonestos não trarão a menor alegria. Tudo isso porque explorou os pobres e os deixou desamparados, tomou à força as propriedades que não construiu, por causa da sua cobiça sem limites. O perverso perdeu tudo que tanto desejou e sonhou conseguir. Ele nunca perdeu uma oportunidade de roubar para conseguir riquezas e por isso perderá toda a sua fortuna. Quando atingir o máximo da riqueza, a aflição dominará, toda a força da miséria vai acabar com ele. Para alimento, Deus fará chover a sua ira sobre o perverso, até ele dizer, não aguento mais. Se ele escapar da arma de ferro, uma flecha com ponta de bronze o atravessará. Ele arranca a flecha cravada em suas costas e a ponta sai brilhando do seu fígado. O ferimento é mortal e o perverso é dominado pelo medo da morte. Densas trevas estarão à espera das suas riquezas. Um incêndio que ninguém saberá explicar destruirá todos os tesouros que ele ajuntou em sua casa. Os céus revelarão o pecado do perverso e a terra se levantará contra ele. Os bens da sua casa serão levados, arrastados pelas águas, no dia do castigo de Deus. Pois isto é o que acontece ao homem que se revolta contra Deus. Esse é o terrível destino que Deus reserva para ele. Jó, capítulo 21. Então Jó respondeu: ouçam o que eu digo. Se ao menos vocês me ouvissem, isso já será um consolo para o meu coração. Tenham um pouco mais de paciência comigo e depois que eu falar, vocês podem zombar de mim. Vocês pensam que estou me queixando de homens? Ainda que esse fosse o caso, por que não se angustiaria o meu espírito? Olhem para mim, se assustarão, tapem a boca com a sua mão. Quando eu paro para pensar, fico perturbado. O meu corpo se arrepia todo. Porque os perversos continuam vivos, porque eles têm uma velhice cheia de riquezas e poder. Eles veem seus filhos formarem família e os seus descendentes diante dos seus olhos. A família do perverso vive em paz e livre de medo. Deus não se importa em lhes mandar o castigo merecido. O perverso tem touros, eles não deixam de procriar, suas vacas dão muitas crias e não abortam. Eles têm muitos filhos que vivem felizes como ovelhas num pasto. Levantam a voz ao som do tamborim da harpa, alegram-se ao som da flauta. Eles não passam qualquer dificuldade, sempre têm tudo que desejam e morrem tranquilamente. Todavia, dizem a Deus: deixa-nos em paz, não precisamos de você. Quem é o Todo-Poderoso para que o adoremos? Para que fazer orações a Ele? E vocês sabem muito bem que é Deus quem dá aos perversos todas as riquezas que eles possuem. Por isso, ficam longe do conselho dos ímpios. Quantas vezes se apagou a luz dos perversos? Quantas vezes eles caíram na desgraça, o destino que Deus reparte em sua ira? Por acaso eles se tornam como uma palha carregada pelo vento, como uma folha levada pela tempestade? Mas vocês dirão: ao menos Deus manda um castigo contra os filhos do perverso. Deus devia mesmo castigar o próprio perverso para que ele sinta as consequências dos seus pecados. O perverso deveria ver com seus próprios olhos a sua destruição completa.
Ele mesmo deveria beber o vinho amargo da ira de Deus. Depois de morto, não vai fazer a menor diferença para ele se sua família está sofrendo ou não. No entanto, quem sou eu para dar lições ao Todo-Poderoso, que julga até os seres celestiais? O homem rico morre em pleno vigor, feliz e despreocupado, bem alimentado e com boa saúde. Já outro morre tendo o coração amargurado, sem nunca ter experimentado as alegrias da vida. No entanto, ambos são enterrados e cobertos com a mesma terra e depois comidos pelos mesmos vermes. Eu sei bem o que vocês estão pensando e o mau juízo que fazem a meu respeito. Vocês estão pensando: onde está a casa do grande homem? Onde está a tenda dos ímpios? Experimentem perguntar a alguém que viajou e conhece o mundo. Prestem atenção ao que eles lhe contam. Sem dúvida, eles dirão que os perversos sempre escapam do sofrimento e do castigo e são socorridos no dia da ira. Nunca aparece alguém para mostrar abertamente ao perverso os crimes que ele cometeu, nem para dar a ele o castigo mais do que merecido. O resultado é que ele acaba morrendo como herói, como um benfeitor da humanidade, e todos desejam carregar o seu caixão e ficar um pouco ao lado do túmulo. Uma grande multidão acompanha o enterro do perverso e presta homenagens quando a terra cai mansamente sobre o seu corpo. Como, pois, vocês pensam consolar-me, dizendo que meu sofrimento é merecido por causa do meu pecado? A própria base do seu raciocínio está errada e é pura falsidade.